Tecnologia, habilidade, dedicação. Dedicação. Medical TV. Medical TV. A vida e a medicina. É necessário fazermos o controle de antimicrobianos não só no hospital, mas também na comunidade. Por quê? Toda vez que a gente toma um antibiótico, a gente tira a nossa flora normal, que é a nossa flora que nos protege. E aí a gente fica mais suscetível a desenvolver uma outra infecção por uma bactéria que a gente chama de oportunista. Por que nós temos uma maior incidência dessas infecções? Porque aqui no hospital é que se utiliza de uma forma mais duradoura e mais permanente o uso de antibióticos. E aí a importância do controle de infecção estabelecer no seu hospital um programa de racionalização de antimicrobianos, ou seja, algum programa que controle esse uso. E aí o médico do controle de infecção, ele avalia a necessidade de usar aquele antibiótico, se a dose está correta, se o tempo está correto e se aquele antibiótico é o melhor antibiótico para aquela situação de infecção do paciente. E assim a gente não só controla custo, quanto controla o que a gente chama de seleção microbiana. O que é isso? É uma bactéria que ela se torna mais resistente e aí ela fica mais difícil de tratar ela, porque ela fica sensível a pouquinhos antibióticos. Então, em vez de eu ter 10, 20 antibióticos para poder tratar uma infecção, eu acabo tendo 1, 2, 3 antibióticos. Quando eu tenho tão poucos antibióticos, às vezes o paciente... Por exemplo, se aquele antibiótico causa insuficiência renal e o paciente já tem problema renal, então fica mais difícil ele conseguir se curar da infecção e pode morrer. Bom, o nosso corpo todo, então, ele é colonizado por bactérias e essas bactérias servem para nos proteger. Então, nós temos bactérias na pele, que vai desde a ponta do cabelo até a unha do pé. Então, toda a superfície de fora a gente tem bactérias. As bactérias de superfície de pele são as mais conhecidas, as gram-positivas, né? Depois, nosso trato respiratório também tem uma flora, né? Não é estéril o nosso pulmão, ele já tem uma flora que naturalmente coloniza ele. E quando a gente toma um antibiótico, às vezes a gente tira essa flora e acaba pegando por uma bactéria mais resistente. Ou a bactéria, na presença do antibiótico, ela muta, ela se torna um mutante mais resistente, ela é resistente àquele antibiótico que a gente deu e alguns outros também. Dentro do nosso intestino, também todo o nosso tubo digestivo, ele também tem bactéria, que a gente chama da nossa flora intestinal, que é muito importante, que muitas vezes as pessoas tomam antibiótico e depois acabam tendo diarreia. Por quê? Porque elimina a nossa flora normal também. Então são floras, a bactéria, né, faz parte do nosso organismo também para nos proteger, para não deixar que uma bactéria mais poderosa, mais forte, venha e nos cause dano. Nós temos no nosso organismo trilhões de bactérias. 1.200 espécies de bactérias e cada uma delas em grande população. Elas convivem entre si e com o nosso organismo amigavelmente, digamos assim. Quando nós damos o antibiótico e matamos as outras bactérias, o Clostridium difficile, ele então começa a se proliferar de uma maneira espantosa e acaba, em função do número de bactérias presentes, causando um quadro de uma intensa infecção intestinal, que é a colite pseudomembranosa. Pseudomembranosa porque há uma descamação de muco e de membranas que são eliminados nas fezes. É comum o doente dizer, eu não tenho diarreia, sai catarro nas minhas fezes. Quando o doente que tomou antibiótico vem queixando de que está eliminando catarro nas fezes, o diagnóstico se impõe, Clostridium difficile. Mais recentemente, saiu um trabalho na revista mais importante da medicina, de maior impacto, que é o New England Journal of Medicine. Em janeiro desse ano, eles publicaram um trabalho que foi absolutamente impactante. Então, eles selecionaram um grupo de pacientes que tinham já esse bicho, que tinham sido tratados sem sucesso com metronidazol e vancomicina e que, portanto, precisavam de algum outro tratamento. Fezes de um pool de 2 pacientes ou de 2 pessoas introduzidos por uma sonda nasojejunal e lá gotejava aquelas fezes durante um período de mais ou menos 1h30 e verificava-se então os resultados.
O trabalho é absolutamente impactante. Os resultados positivos eram de mais de 80% com uma única aplicação das fezes. E a razão era aquilo, porque eu estou colocando uma flora bacteriana normal desde a parte alta do aparelho digestivo, e isso vai escorrendo e vai recolonizando o aparelho digestivo desse paciente. E com isso eles tinham uma cura de mais de 80% numa só aplicação. Se fizesse duas, isso podia subir a 90% e 95%. Isso saiu em janeiro. Eu casualmente, mas totalmente casualmente, tive um médico daqui do hospital, Alberto Frisoli, que chegou e falou: escuta, Arnaldo, estou com um paciente assim, você faz transplante de fezes? Eu falei: olha, eu já li a respeito e é simples e eu posso fazer. Então ele combinou, fizemos. Esse primeiro paciente que nós fizemos, que faz 1 mês e meio, ele estava há 3 meses internado com diarreia. Nada funcionava, evacuava 15, 20 vezes ao dia e não conseguia sarar e continuava com clostrídio, O paciente topou, sabia que ia ser o primeiro a ser feito aqui no Brasil, separamos 2 filhos dele, para ser mais palatável, digamos assim, realizamos os exames nos filhos dele para HIV, hepatite, ameba, giardia e clostrídio, e estava tudo ok. Então nós fizemos esse transplante. Modificamos um pouco porque o paciente me disse o seguinte: eu topo, mas eu não quero ver nada. Então o que eu fiz? Trouxe ele para endoscopia, sedei, passei um endoscópio por via oral, fui com o endoscópio até a região do início do jejum e lá eu injetei com uma seringa e pronto. Que durou 15 minutos, o paciente não sentiu nada, acordou, não sabia de nada. Bom, esse paciente teve uma diarreiazinha no primeiro e segundo dia, que é referido no trabalho. Terceiro dia não teve mais diarreia e já faz mais de 1 mês e meio, nunca mais teve diarreia. Então esse foi o primeiro que nós fizemos com um sucesso retumbante. Então essa é a nossa experiência e isso é um campo, eu diria, muito, muito, muito entusiasmante. Entusiasmante por quê? Porque se fosse só para tratar Clostridium difficile já era interessante. Por quê? Porque morrem nos Estados Unidos, onde eles têm estatística, me parece que entre 20 e 30 mil pessoas por ano de infecção por Clostridium difficile. Então é uma coisa importante. E com esse transplante de fezes, esse problema fica resolvido. Que hoje, o órgão mais importante do ser humano é a microbiota intestinal. Porque o número de DNAs, o número de proteínas, é tão grande que é 100 mil vezes maior do que o resto da nossa economia. Esta microbiota influi em tudo, até na genética. Nós vemos que já em vários locais do mundo estão começando a usar esse transplante de fezes para retocolite ulcerativa, transplante de fezes para doença de Crohn, transplante de fezes para diarreia crônica, mesmo não relacionada ao Clostridium. Então o campo começa a aumentar. E mais fascinante ainda, um trabalho que a gente viu recentemente, realizado em ratos, em que pegam uma população de ratos magros, geneticamente magros, e uma população de ratos geneticamente gordos, tratam os ratos gordos com antibiótico para acabar com a flora deles, pegam as fezes do rato magro e inoculam no rato gordo. E o rato gordo passa a não engordar mais, mostrando que a microbiota do magro é diferente da microbiota do gordo e que talvez, se a gente trocar essa microbiota, a gente consegue fazer com que o gordo fique magro. Então, este é um campo muito fascinante.